Eu queria, para encerrando, tocar em mais uma questão aqui. Você continuar lendo aí o capítulo 5, vai ver que eles versículo 12, né? Eles se reúnem, eles se encontram com regularidade, de comum acordo, num lugar ali no templo conhecido como Pórtico de Salomão. E de uma certa forma a igreja cresce ali, ela dá os seus primeiros passos, né? Pelo menos de forma visível, neste lugar aqui. E nós já comentamos que tanto este pórtico como o próprio nome Salomão são figuras do Senhor Jesus. Então ali a casa de Deus, no pórtico, e o reino de Deus na figura de Salomão estão sendo, né, erguidos e estabelecidos pelo Espírito de Deus. Mas os apóstolos, né, eles são perseguidos. O versículo 17 fala que os saduceus, movidos de inveja, eles prendem os apóstolos, colocam eles na prisão. No versículo 26, eles novamente, né, prendem os apóstolos, porque eles haviam sido libertados. E eles continuam nesse testemunho do Senhor Jesus. No versículo 32, o apóstolo Pedro fala que o testemunho que eles estão dando, diz: nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então é um testemunho que o próprio Espírito de Deus está dando, né, através dos irmãos. E sempre foi assim, sempre será assim, e é assim que deve ser. O testemunho do Senhor Jesus não é uma causa humana, não é uma defesa humana, não é uma tese humana. O testemunho do Senhor Jesus, ele é dado, ele é sustentado pelo próprio Deus. A igreja, ela é cooperadora do Espírito Santo nesta obra. E se não for assim, não há testemunho verdadeiro. Nunca houve testemunho onde o Espírito de Deus não foi o precursor, né? A pessoa preeminente ali na testificação. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Porque o Espírito foi derramado para fazer isto, para dar testemunho do Senhor Jesus. No versículo 33, eles são ameaçados, né, e de forma muito severa, né? Há pessoas aqui querendo matá-los. Para a gente ter uma dimensão de como isso é difícil, né? Como realmente é um conflito espiritual muito forte. E os apóstolos aqui estão correndo risco. No versículo 40, eles são açoitados. Paulo termina a vida dele dizendo, né, que ele levava no seu corpo as marcas de Cristo. Enquanto alguns estavam erradamente, de alguma forma ainda
defendendo a circuncisão como um sinal de aliança com Deus, Paulo estava dizendo, o sinal que eu levo é o sinal de Cristo. E o sinal de Cristo na vida dele, com certeza, eram as chicotadas que ele tomou durante toda a vida por causa do seu testemunho. E segue aí, né? Eles sendo afrontados. Irmãos, não vamos nos iludir. Não há lugar para nós neste mundo. Aquele que confessa o nome do Senhor Jesus e acha que aqui ainda existe lugar para ele, ele está muito enganado. Não há. Não somos daqui. Há lugar para os falsos profetas, o Senhor Jesus disse. Para eles há a linha nas costas, há aceitação. Mas para a igreja que dá o testemunho do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus, não há lugar para ela. Ela sempre foi perseguida e morta. Este é um território que, por enquanto, não há lugar para o povo de Deus. Não se iluda. Aqui não é sua casa. O desejo do nosso coração é que os céus se abram e o Senhor Jesus se manifeste. Nossos irmãos foram afrontados. Todos que quiserem andar nas mesmas pegadas de Jesus serão afrontados. E encerrando, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma outra coisa importante aqui. No versículo 13 do capítulo 5, diz assim, mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Olha que coisa estranha, né? Diz que o povo tributava grande admiração pelos irmãos, mas ficavam de longe. A visão do Filho de Deus, ela separa os filhos de Deus dos demais homens. Não tem como. Se você olhar para os tipos, para as figuras do Velho Testamento, isso está lá de uma forma muito cristalina. Quando o Senhor quis um povo para si, ele foi no Egito e resgatou de lá a semente de Abraão, a descendência de Abraão. E levou aquela semente, aquela descendência de Abraão para uma terra que o próprio Senhor havia demarcado para ela. E o Senhor mesmo disse para aquele povo, vocês vão ser meu povo. E eu serei o vosso Deus. Vocês viverão separados de todas as nações da terra. As vossas filhas não vão se casar com as filhas dos povos vizinhos e vice-versa. Eu sou o vosso Deus. Vocês não vão adorar, não vão servir os outros deuses, porque eu sou o vosso Deus. A multidão, queridos, que
considerou o dia de Pentecoste uma manifestação de bêbados, que não sabia nada do que estava acontecendo no céu, achava até interessante a maneira como os irmãos viviam e ficava admirada com as coisas maravilhosas que aconteciam no meio da igreja, mas ficava de longe. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que a igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa. Um povo que foi chamado para anunciar as virtudes do Senhor. Um povo que vive para os interesses do seu Deus. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Nós, como povo de Deus, estamos muito conectados com este mundo. Muito. E esse não é o nosso lugar. Israel, quando saiu do Egito para ser esse povo exclusivo de Deus, enquanto ele avançava na direção da terra que manava leite e mel, ele se perdeu. E a palavra diz que em seus corações, os filhos de Israel voltaram para o Egito. E suas mentes, seus pensamentos, os seus desejos, a sua imaginação estava toda ela colocada no Egito de novo. E eles sonhavam com os pepinos, com as carnes e com tudo aquilo que eles haviam deixado no Egito. E por causa disto, eles não conseguiram fixar os olhos e o coração na terra que manava leite e mel, figura do Senhor Jesus, e eles morreram no deserto. Irmãos, a estratégia do diabo foi reconduzir o povo de Israel, se não fisicamente, porque isso não era mais possível, mas ele reconectou o povo de Israel no coração com o Egito. E Israel morreu. Se queremos conhecer o Senhor, e por outro lado, como consequência desse conhecimento do Senhor, deve ocorrer uma ruptura com este mundo. É verdade que nós vivemos nesta terra e que aqui acontecem muitas coisas todos os dias, bem do nosso lado, mas aí está o desafio. Nós não somos daqui. Se quisermos viver o que Deus tem para nós, precisamos reavaliar a nossa relação com todas estas coisas que estão em torno de nós. Eu não sei se será possível se ficarmos 10 horas durante o dia conectados com a internet, nas redes sociais, lendo tudo que acontece no mundo, tendo as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, enfim, a nossa vida interior cheia com as coisas desta terra. Eu não sei
se seremos capazes de avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Porque a promessa que Deus tem para nós, ela não está, a princípio, conectada e ligada com este mundo. Ela é celestial. Brasília ainda te cativa muito? Eu tenho orado ao Senhor para Ele me libertar de tudo isso. E estou fazendo algumas coisas bem práticas. O que você tem a ver com o Trump, com sei lá quem? Com a bolsa? De onde você é? De onde que nós somos? Eu sei que vão te chamar de alienado. Mas daí? Nós precisamos ficar sabendo o que aconteceu na festa da esquina de baixo, na festa da esquina de cima. O que os atores da televisão Globo estão fazendo, se cortou o cabelo assim ou assado. Se o jogador de bola foi jogar na China ou na Rússia. O que nós temos a ver com isso, querido? Esses homens aqui não tinham mais nada a ver com isso, estavam olhando para o céu e desejando ver os céus abrindo e o Senhor se manifestando em glória, e ponto. Porque se o diabo puxar a nossa vida para dentro desse espaço e ali possuir o nosso coração, nós vamos fracassar. Nós não vamos dar testemunho do Senhor Jesus. Nós vamos perder o céu. Nós vamos perder a face do Senhor. Quando eu digo perder o céu, estou dizendo que nós vamos perder o contato com aquilo que está ocorrendo nos céus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, o que ele diz nos primeiros 3 versículos? Se morrestes, pensai nas coisas lá do alto. E se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Não existe nada mais absoluto do que esta declaração. Vocês morreram. Como pode um morto pensar em alguma coisa desta vida? A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Queridos, não dá. O Senhor tem um povo separado.
E de um jeito ou de outro ele vai separar os seus. Porque a visão do Cristo exaltado separa. Temos de um lado um povo se movendo na revelação do Filho de Deus. E as multidões de longe achando, olha que bonito, mas nós não queremos nada com esta gente. Porque que comunhão há entre luz e trevas? Entre Cristo e Satanás? Paulo ele adverte os irmãos de Corinto, esse é o último texto que eu vou ler, a sua segunda carta, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O Pentecoste separou a igreja daquela geração perversa. A visão de Cristo coloca uma separação entre os que são do Senhor e os que não são. E o Senhor exige esta separação para Ele estar no meio do seu povo. Irmãos, que o Senhor, na sua graça, alcance essa realidade na minha vida e na sua vida. Essa separação, ela não tem como ser promovida de nenhuma outra forma. Podemos aprender todas as coisas. Alguém pode nos amedrontar com o fogo do inferno. Ou alguém pode prometer para nós os céus de glória. Mesmo assim, essa separação não ocorrerá. Ela só ocorrerá se pelo Espírito contemplarmos o Senhor Jesus. Quando Isaías viu o Senhor no templo, ele que já era profeta, ele gritou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E clamou pela misericórdia e pelo perdão do Senhor. E o próprio Deus veio ao seu encontro e purificou o seu pecado. Que o Senhor faça para a sua glória essa obra na nossa vida.
Não vamos resistir isso, querido. Vamos desejar ardentemente que o Senhor nos alcance.